Olá, meu nome é Giancarlo Santos e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que foi criado o assistente virtual que responde perguntas sobre o Script Case. O Script Case é uma ferramenta de desenvolvimento RAD, né, de desenvolvimento rápido, um gerador de código em PHP. E é uma das ferramentas que a gente usa aqui para desenvolver algumas aplicações. Esse vídeo ele tem o objetivo principal de te mostrar como é fácil criar um assistente virtual com inteligência artificial, né, com IA, utilizando o GPT-Wiz. O GPT-Wiz é uma plataforma no-code para a criação de assistentes virtuais, principalmente baseado em documentos. Então, ele é treinado consumindo documentos com aquela informação que tu queiras que ele aprenda para poder responder as perguntas das pessoas que conversam com ele. Então, a principal função do GPT-UI seria ser um primeiro nível de atendimento de suporte, por exemplo. Né? E é isso que eu quero demonstrar com esse vídeo. Como é que a gente usa uma ferramenta como o GPT-WIS, que usa a mesma tecnologia do Chat GPT, né? Para quem conhece o Chat GPT sabe o poder que aquela ferramenta tem de inteligência artificial. Usando essa mesma tecnologia, a gente consegue criar muito rápido um assistente virtual com inteligência artificial que pode ajudar os nossos usuários a tirar as principais dúvidas de utilização dos nossos sistemas. Por exemplo, né, assumindo que a tua empresa é uma empresa que desenvolve software, que tem sistemas, seja SaaS, seja embarcado, seja o que for, e que gera demanda de suporte. A gente sabe que os usuários hoje em dia, eles têm muita pressa em tirar as dúvidas deles em relação aos nossos sistemas. Por quê? Porque geralmente quando eles pedem suporte, eles estão parados. Então, a operação dele, algum processo da operação dele parou porque ele não está conseguindo avançar naquilo que ele está querendo fazer. Seja porque aconteceu um erro, ou seja porque ele não sabe usar o sistema, né? Por melhor que seja a documentação de um sistema, ou o FAQ do sistema, ou um manual de um sistema, a gente sabe que as pessoas hoje elas não têm tempo mais de ficar lendo e consultando documentação. Então é muito mais rápido e fácil para ela simplesmente acionar o suporte, mandando via chat ou via WhatsApp uma pergunta para o suporte. E daí o suporte se vira para responder a pergunta. E às vezes são perguntas muito simples de serem respondidas, em que um assistente com inteligência artificial, se bem treinado, né, e o bom treinamento vai depender da origem das informações que ele está buscando para responder aquela pergunta, se bem treinado, ele consegue resolver muito rápido as principais dúvidas dos usuários no momento que elas foram feitas. Então, o teu tempo de resposta de suporte diminui imensamente. Além disso, tu consegues também entender aonde que a tua documentação está falhando. Porque se o assistente não conseguiu responder a pergunta do usuário, possivelmente é porque essa resposta não está lá no documento que foi fornecido para ele. Então, essa te dá uma boa chance também de melhorar a documentação. A documentação sempre vai ser importante no nosso contexto, né? Para quem desenvolve software, para quem presta suporte, esse tipo de coisa. Quanto mais rica for a documentação, melhor vai ser o teu assistente virtual. Mais inteligente ele vai se tornar, porque ele está consumindo informação de qualidade. Eu vou mostrar nesse vídeo todo o processo que eu fiz para criar esse assistente virtual do zero. E eu vou mostrar para vocês também quais são as fontes de informação que eu usei para treinar esse assistente. Então, já tá mais ou menos tudo separado aqui, quais são as fontes que vão ser usadas, né? Mas o assistente não foi nem criado, e a base de conhecimento que ele vai usar, né, um assistente virtual, ele tem uma base de conhecimento que ele consulta, é dali que ele vai aprender sobre o assunto que ele tá respondendo. A base de conhecimento também do Script Case ainda não foi criada, então eu vou criar isso do zero para te mostrar o como é rápido, né? Então a gente sempre começa pela base de conhecimento. Eu vou criar uma base de conhecimento aqui do zero
para mostrar como é simples. Então, o nome da base de conhecimento vai ser aqui Script Case. E daí eu escolho fontes de dados. Fontes de dados são documentos, basicamente. Então, o documento pode ser um manual em PDF, por exemplo, pode ser uma página em PDF, pode ser um documento do Word, pode ser uma página web, pode ser um site web. Então, assim, eu tenho lá minha seção de perguntas frequentes, por exemplo. Ou então, a minha seção de... O manual do sistema, eu tenho ele no meu site, né, como HTML. Então, tudo isso pode ser usado como fonte de dados para compor essa base de conhecimento. Uma base de conhecimento é uma fonte ou mais fontes de dados que um assistente virtual usa para aprender sobre aquele assunto, né? Então, eu vou continuar e vou escolher agora a fonte de dados, né? As fontes de dados que vão fazer parte dessa base de conhecimento. Eu tenho aqui a base de conhecimento, eu tenho aqui a base de conhecimento do Script Case, né? Que está aqui nesse domínio, help.scriptcase.net. Eu tenho os tutoriais do Script Case. Eu acho importante também colocar os tutoriais no Script Case, porque muitas vezes pode surgir uma pergunta de um usuário, né? Onde existe um tutorial ensinando aquilo, e pode ser que daí o assistente consiga dar uma informação bem útil em relação a isso. Eu tenho a documentação online do Script Case, né? A documentação do ambiente como um todo. E eu tenho os manuais. Eu tenho um manual de Script Case que eu também vou colocar na base de conhecimento. Essa base ela vai ficar muito grande e muito rica, né? E eu tenho as perguntas frequentes. Eu vou começar pelas perguntas frequentes, né? Eu vou começar aqui pelas perguntas frequentes. É uma página muito simples. E vou colocar aqui, copiei esse domínio não, essa URL. E eu vou dizer aqui que é uma página web. Vou dizer que é o FAQ e coloquei a URL dele. Finalizei. Nesse momento, a plataforma está indo lá buscar esses dados, né? E está já ensinando o assistente. Então, assim, o assistente já está treinado com o FAQ. Quer dizer, o assistente não, né? A base de conhecimento. Eu não criei o assistente ainda. Então, eu vou criar o assistente agora com essa base Script Case, só para te mostrar como é rápido para fazer isso, tá? Então, eu vou aqui criar um assistente virtual, e o assistente eu vou colocar aqui, assistente Script Case, assistente já, Script Case, assim, ó, consigo responder muitas perguntas sobre o Script Case. Isso que eu vou desconsiderar por agora, né? Não é o nosso objetivo. E vou dizer aqui qual a base de conhecimento que ele vai usar. Então, assim, sobre quais são os assuntos que esse assistente vai conseguir responder. E a base de conhecimento eu vou escolher aqui Script Case e vou salvar. Agora ele está criando, né? Vai criar, já vai aparecer aqui para mim. E eu posso já imediatamente testar esse assistente, ver se ele consegue responder algumas perguntas sobre o Script Case. Então eu vou perguntar para ele assim, o que é o Script Case? Se estiver lá no FAQ, ele vai responder. Se não tiver, ele não vai responder. Então tá ali, ó. O Script Case é um gerador de aplicações web baseadas em banco de dados padrão SQL. Ele permite criar diversos tipos de aplicações ou sistemas. E todas as aplicações desenvolvidas com o Script Case são de propriedade do adquirente da licença. O acesso ao Script Case é feito diretamente de um navegador, como IE, Mozilla, Opera, etc., que tem acesso ao servidor web onde o Script Case estiver instalado. Eu vou perguntar agora assim, posso testar antes de comprar?
Sim, é possível testar o script case antes de comprar. O período de avaliação é de 20 dias e durante esse período o suporte técnico pode ser utilizado gratuitamente. Além disso, existe a vantagem de obter um desconto de 10% pagando à vista através do boleto. Deixa eu ver se ele tem aqui onde posso instalar o script case. Ele roda no Windows? Eu estou fazendo pergunta aleatória aqui, que eu sei as respostas, é claro, mas eu quero saber se o assistente sabe a resposta. Ok, então ele está dizendo que roda no Windows, beleza. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Quanto ele custa? Quanto custa? E aí, se tivesse informação lá no FAQ, se tiver lá no FAQ, ele vai responder. Se não tiver, ele não vai responder. Esse é o tipo de ferramenta que poupa muito tempo do suporte. Às vezes pode até criar um assistente para atender o suporte em si, porque às vezes o pessoal do suporte não sabe como fazer algumas coisas. Às vezes é um funcionário recém-contratado que ainda não conhece muito do sistema. E com um assistente assim, bem alimentado, ó, de repente não tem o preço lá no FAQ, tá? De repente não tem o preço lá no FAQ. Deixa eu ver aqui se tem o preço aqui. Aqui provavelmente não tem os preços, porque o preço muda, né? Dependendo do licenciamento e tal. Aqui não tem informação de preço, então, como aqui não tem informação de preço, ele não sabe, né? Ele não vai conseguir responder. Tá. Vamos voltar para cá e vou perguntar aqui, pagando à vista, tenho algum desconto? A licença é vitalícia? O que ele responde em cima disso? De acordo com as informações fornecidas, existem duas modalidades de licença: assinatura anual e licença perpétua. A licença perpétua é válida por um tempo indeterminado, garantindo os primeiros 2 meses de atualizações e novas funcionalidades. Após esse período, é possível fazer o upgrade da licença por mais 12 meses, caso deseje continuar recebendo as atualizações. A compra do upgrade das licenças perpétuas, se realizado até a data de vencimento, custa 40% do valor de uma nova licença. Se a renovação for feita após a data de vencimento do upgrade, o valor sobe para 60% do valor de uma nova licença. Como funciona a assinatura anual? Tenho direito a suporte? Então, durante a avaliação, eu tenho suporte,
Depois da avaliação, não está incluso. Você posso contratar o serviço. Então, vocês conseguem perceber que com um simples documento, onde antes o usuário precisava percorrer tudo aquilo dali, né, para achar a dúvida dele e tal, bom, ele tinha que acessar o site, né, ir lá na FAQ. Então, assim, às vezes as informações elas estão tão dispersas, e não é que a informação não esteja lá no site do ScriptKeys, ela está lá. Geralmente a informação está lá, a informação que tu estás procurando está lá. Só que ela está tão dispersa que fica muito difícil encontrar a informação que tu queres. E daí o que acontece? Tu te frustra porque tu não consegue fazer aquilo que tu quer fazer. Só que agora não tem mais desculpa para isso. Agora, com esse tipo de tecnologia, tu consegues conversar com um assistente virtual que foi treinado com aquelas informações. Então, se aquela pergunta, se tem resposta no meio daqueles documentos, essa resposta vai ser dada. E essa resposta ela pode estar, às vezes, em 3, 4, 5 documentos diferentes. Às vezes, tu tem um trechinho de um documento que, junto com um trecho de outro documento, ajuda a compor uma resposta melhor e mais inteligente para a questão do teu usuário, né, para a pergunta do teu usuário. E isso traz um valor enorme, enorme para a qualidade do teu produto. Porque a pior coisa que tem é tu venderes um produto e o produto é bom, e tu sabe que é bom, porque tu trabalhasse muitos anos desenvolvendo ele, tu tem muita experiência nele, mas porque o usuário lá da ponta não consegue usar, às vezes é um funcionário que foi recém-contratado, às vezes é um funcionário que tem as suas limitações de tempo, não tem tempo para respirar, quanto mais abrir um ticket, ou quanto mais ir num site fazer uma busca. Então, às vezes, ele prefere faz do jeito errado, ou nem faz e fala mal da ferramenta, porque não consegue usar a ferramenta. Sendo que as informações, elas existem, elas foram criadas, né? Elas estão ali. Só que é muito difícil de acessar essa informação. Então, com o GPT-WIS, por exemplo, né, tu consegues ter um assistente virtual para dar um atendimento de primeiro nível. Então, 80% das vezes, a gente sabe disso, a gente que vem de sistema, a gente sabe disso. 80% das vezes é um atendimento de primeiro nível que é necessário. São perguntas muito básicas. E 20% daí sim, daí às vezes vai precisar ter uma intervenção humana. E nesse caso, tu consegues melhorar a qualidade do teu atendimento também, porque o teu atendimento não vai ficar sobrecarregado respondendo pergunta muito básica, que está ali na documentação, mas que o usuário não tem tempo de procurar, não tem tempo de pesquisar, né? Então é desse jeito que a gente consegue melhorar a qualidade do nosso corpo técnico, melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o uso do nosso software, o uso do nosso sistema. É isso que eu quero mostrar com esse vídeo, né? Porque o Script Case, para tu que usa essa ferramenta, a gente sabe que é uma ferramenta que é muito boa e que muitas pessoas compram ela, começam a desenvolver com ela sem ter, às vezes, algum conhecimento mínimo de vários assuntos que são necessários, né? E que não tem experiência, porque às vezes as coisas são mais... Tem um caminho muito particular, muito específico no Script Case para conseguir fazer tal recurso, né? E essa falta de saber como fazer faz com que o usuário, nesse caso o usuário do Script Case, perca muito tempo. É isso que eu quero fazer, oferecendo esse assistente para vocês, porque esse assistente vai ficar disponível para a comunidade para tirar dúvidas sobre o Script Case, né? E se alguém tiver interesse em ter o mesmo recurso no seu software, é só entrar em contato comigo e conhecer o GPT-WIS. O GPT-WIS ele consegue te ajudar a criar um assistente virtual para ser usado no teu software. Inclusive, ele pode ser embutido no teu software, né? Tu consegue embutir ele dentro do teu software para ele só responder, por exemplo, usuários que estejam logados, né? Mas isso não faz parte do assunto, foi só um parênteses que eu coloquei aqui. Agora eu coloquei o FAQ, né? O FAQ é muito simples, é uma página só, então a gente viu o tempo que foi o treinamento, foi muito rápido, mas agora eu vou aumentar a capacidade do meu assistente. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aqui no meu assistente, eu vou dizer assim,
Eu vou dizer assim, eu vou perguntar aqui uma coisa que eu sei que ele não vai conseguir responder, mas que na base de conhecimento talvez tenha. Como faço para configurar o SMTP do script case? Do script. Como faço para configurar o SMTP do script case? Resposta. Bom, talvez tenha ali no FAQ, né? Não sei, mas. Ah, tinha! Tinha. Tá. Deixa eu colocar aqui então uma outra pergunta. Deixa eu ver. Não consigo fazer o login no meu script case. Não sei se vai ter aqui a resposta, né? Eu não sei o conteúdo lá do FAQ. Uma coisa que é interessante a respeito de assistente virtual que usa, que tem IA, né? E que usa a tecnologia do chat GPT. Ele tem uma coisa chamada conhecimento amplo, que é o conhecimento do chat GPT. Então, muitas vezes, para perguntas muito comuns, assim, muito básicas, ele, mesmo que ele não tenha sido treinado com essa informação, né, no nosso banco de conhecimentos, ele consegue responder, porque é algo, é muito banal e é muito padrão o negócio, né? Então, eu não sei se essa resposta está aqui, está lá no FAQ, né? Mas ele consegue fazer isso. Então ele sabe, poxa, o usuário que não consegue logar pode ser N coisas. Então eu vou ver se tem esses caminhos aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta qualquer. Está dando erro de falta de memória. Está dando erro de falta de memória. Ah, é uma mensagem muito. O usuário não nos ajudou muito, porque não está dizendo em que contexto e nada disso. Mas vamos ver o que o assistente responde. Aumentar o limite de memória no arquivo de configuração do PHP. Ele tem um conhecimento amplo. Como ele sabe que o script case é em PHP, a tecnologia dele é em PHP, a tua aplicação é em PHP, ele consegue ensinar esse tipo de coisa também, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa com uma memória aqui. Eu acho pouco provável que tenha, porque aqui são perguntas muito genéricas, né? É mais em cima da licença, coisas assim, né? Informações comerciais. Não tem aqui no FAQ, pelo menos até onde eu consigo enxergar. Esse vídeo vai ficar longo pelo jeito, tá, pessoal? Peço desculpas. Pelo jeito que está aqui, não tem nada falando sobre falta de memória. Mas como ele sabe que o script case é feito em PHP, porque ali no FAQ está dito isso, que ele é feito em PHP e tal, que ele gera aplicação em PHP, ele usou o conhecimento amplo dele para tentar ajudar o usuário. Olhem a maravilha e o poder disso. É assim, eu não canso de me impressionar com isso, de ele conseguir pegar informações que ele considera útil, porque esse assistente ele foi instruído a ser útil, a ser o mais útil possível para o usuário dele, né? Então, mesmo não tendo no banco de conhecimento, ele conseguiu responder essa pergunta. Imagine se tivesse coisas lá no banco de conhecimento
falando sobre isso também, ou dando mais exemplos, ele iria compor uma resposta muito legal com isso daqui, né? Ele iria compor uma resposta muito legal com isso daqui. Qual o contato? Contato do suporte técnico. Muito fluida a não sei se tem essa. Eu não sei, bom, vamos ver aqui o que, que tem. Tá aqui, ó. Ele pegou essas informações aqui, certo? Porque tá nessa página. Ele pegou essa informação aqui. Olha, se depois disso tu não colocar o GPT-WIS na tua empresa para ajudar os teus usuários, eu não sei nem o que te dizer. Mas ele pegou essas informações aqui e compôs a resposta. Usou essa informação aqui e compôs a resposta. É absolutamente maravilhoso isso daqui. Maravilhoso. Né? Eu sou suspeito para falar, mas é muito, muito, muito gratificante ver o que se consegue fazer com esse tipo de tecnologia, né? Em que ponto que a gente chegou. E vou abrir um parênteses aqui para falar mais uma coisa. O GPT-WIS tem API. Então, isso quer dizer que você pode mandar a pergunta para ele via API. A pergunta para esse assistente, o assistente do Script Case, pode ser feito via API. Isso dito quer dizer o seguinte, quer dizer que se tu tens um canal de atendimento via WhatsApp, ou se tens uma plataforma de atendimento, multi-atendimento, seja o que for, tu consegues integrar o GPT-WIS na tua plataforma. Né? Se tu tens uma central de telefonia com um asterisk, por exemplo, tu consegues, com tecnologias que já existem, tu consegues passar de voz para texto, uma pergunta a conversa do usuário, a pergunta que ele falou, eu queria fazer uma cotação do script case. Tu consegue gerar o texto, acionar o assistente de IA com essa pergunta transformada em texto, volta uma resposta em texto para a tua plataforma, né, por Asterisk, por exemplo, ou por algum módulo ali, tu converte para áudio a resposta e esse áudio é devolvido para o teu usuário. Tudo isso em tempo real. Então, o teu assistente consegue conversar com o teu usuário, usando essa linguagem aqui. Essa linguagem aqui. E agora, mais uma coisa que é importante eu dizer o assistente do GPT-WIS, ele é poliglota. O que isso quer dizer? Que eu posso alimentar ele com documentos de qualquer língua. Então, eu posso alimentar ele com documentos em inglês, por exemplo, e ele vai responder na língua que o usuário perguntar para ele. Então, se o usuário fizer uma pergunta em chinês para ele, o que é o script case, o, o, o script case o assistente vai responder em chinês. No caso do script case, né, nesse caso específico, isso é muito interessante porque o script case ele é uma ferramenta que é vendida mundialmente, né? Então tem versão em espanhol, versão em inglês, versão em português. Então com o mesmo assistente treinado, tu consegues responder os usuários de qualquer uma dessas línguas, né? Deixa eu mostrar aqui agora. What database can I use with which? Não, which? Acho. O meu inglês não é dos melhores, né? Script case. Can I use the base 2? Aí ele vai responder em inglês para mim. Por quê? Porque a minha pergunta foi feita em inglês.
Então ele vai responder na pergunta que o usuário fizer para ele. Então é assim, esse assistente ele é poliglota. E está dizendo assim, ó, entretanto, o DBase 2 não tá como banco de dados que o Scriptcase aceita. What about DBase 3? Então, assim, ó, não achei nada sobre DBase 3. Oracle, MS SQL, Azure, DB2, MySQL, MariaDB, Informix, Postgre, até escreveu errado o Postgre. Talvez ele pegou lá, talvez esteja errado lá no documento PostgreSQL, tá? O que é? Ah, e agora, vantagens e desvantagens de cada banco de dados que pode ser usado com o Scriptcase. O assistente ele tem uma capacidade tão grande. Não tem lá, né? Não tem lá. Qual o banco de dados que é, que é para usar aqui? Agora, como eu baguncei aqui, ele está ainda pegando. Como tem coisas em inglês aqui, ele ainda está respondendo em inglês. Vou dizer assim: responda em português. Aqui ele se perdeu, ó. Né? Isso acontece. A gente não pode deixar de entender que inteligência artificial também é software, né? Também é software. Então, erros podem acontecer. Faz parte, daí a gente faz um ajuste fino, por exemplo, na instrução que é dada para o modelo, na instrução que é dada para o assistente, esse tipo de coisa, né? Agora, vou continuar com o treinamento dele e, e deixa eu só voltar aqui na base de conhecimento e agora eu vou colocar essa base de conhecimento aqui, né? Essa base de conhecimento aqui. Eu vou pegar isso daqui e vou perguntar aqui o seguinte. Eu não vou pegar essa página, eu vou pegar tudo, mas eu vou perguntar aqui o seguinte. No assistente, eu tenho aqui o meu script case, vou conversar com ele. Depois eu mostro como é que eu coloco isso num site, ou como é que eu coloco isso no meu site, ou como é que eu coloco isso dentro do meu aplicativo, ou como é que eu até tenho uma página, tenho um site independente para o assistente, que a plataforma fornece, né? Como faço para colocar um campo lembre minha senha? Para colocar um campo lembre minha senha. Ele talvez não tenha isso daqui, né? Não vai ter lá no FAQ. Possivelmente. Eu nem sei o que dizer. Tá, talvez tenha lá. Tá, bom, talvez ele achou, ele acabou pegando essa informação de algum lugar, né? Do meu. Eu não. Eu quero mostrar que ele não sabe uma coisa e ele sabe uma coisa. É incrível isso. Tá, implementa a lógica necessária. Ah, tá, mas aqui, ó. Aqui ele meio que inferiu a solução, né? Ele inferiu a solução. Pode ser que tenha uma solução melhor que esteja aqui nesse. Ah, que é esconder. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer esse treinamento aqui. Vou colocar isso aqui da base de conhecimento. E assim, quem sabe faz ao vivo. Então,
Eu nunca sei a gente nunca sabe realmente o que vem de resposta do assistente, porque a gente não tem noção da profundidade do documento que ele consumiu ali, né? Mas eu vou aumentar ainda mais o conhecimento dele. Então aqui ele tem uma fonte de dados, esse banco de conhecimento, né? E eu vou colocar mais fonte de dados nele. Agora vai ser um pouco mais demorado, né? Aqui é bastante. Deixa eu ver aqui. Adicionar fonte de dados. E agora eu vou pegar um site em vez de uma página. Vou pegar um site. E daí eu vou dizer que é a base de conhecimento. Conhecimento. E vou colocar a URL. Base de conhecimento do script case. E agora eu vou finalizar. Aí o que ele está fazendo? Tem um só documento aqui? Não pode. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Talvez eu tenha que colocar os trechos. Não pegou. Talvez tenha dado algum erro. Sync. Um trecho. Não, deixa eu pegar aqui então. Deixa eu voltar aqui. Portal PT. Não estou vendo aqui o que ele tem de informação. Deixa eu tentar mais uma coisa aqui. Base de conhecimento. Só se... Não, mas aqui é para ele ter pego o link. Às vezes pode ser que tenha um anti-scraping, alguma coisa assim. Mas vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui Script Case Applications. Aqui. Vamos testar isso daqui. Adicionar fonte de dados. Opa, não é página web. É site web. Base de conhecimento. E ali o que é aplicações. Aplicações. URL do site. Ctrl V. Finalizar. Não, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu descobrir o que foi. Aí eu já retorno. Vamos fazer o processo novamente. Deixa eu dar aqui um sync nisso daqui. Descobrir o que está acontecendo. Vou aqui também. Na verdade aqui eu não precisava. Eu estou pegando aqui, então eu vou excluir a seleção aqui da aplicação. Ok. Eu vou, agora aqui vai funcionar.
princípio. Ele não está conseguindo pegar o sitemap. Deixa eu fazer de novo. Aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Porque a princípio ele não está conseguindo fazer o scrapping disso daqui, né? A gente tenta de novo. Aqui, fonte de dados. Então vamos lá na base de conhecimento do script case. Base de conhecimento. Finalizar. Às vezes o erro é lá no site, né? Não estou dizendo que seja o caso agora, mas às vezes é. Ele não tá conseguindo varrer o site. Então, não sei se tem algum bloqueio no scrapping. Então, vou aqui no tutoriais e vou fazer do tutoriais. Tomara que não dê a mesma coisa. Vamos ver aqui. Adicionar fonte de dados. Site web. Tutoriais. O URL do site. Aqui, tutoriais. Finalizar. É o scrapping aqui que não está funcionando, porque não tem um robots.txt lá e não tem um sitemap XML no site do script case. Aí ele não consegue navegar, né? O scrapping não funciona. Tutoriais já está funcionando melhor, ele já está indo melhor, né? Ó, ele buscou 25 páginas. Enquanto ele está correndo aqui, eu vou pegar essa documentação aqui, docs, né? Aqui na documentação do docs. É uma pena que essa documentação aqui não está num formato que seja compatível, né, com o scrapping, com a função de varrer o site. Uma pena, uma pena. Tem alternativa que dá para fazer, né, para tentar buscar essa informação aqui, mas foge do escopo desse vídeo. E é sempre assim, quando a gente grava alguma coisa, a gente, como isso aqui não foi ensaiado antes, está sendo feito ao vivo. Ao vivo no sentido de eu estou fazendo conforme a necessidade está surgindo, né? Ou seja, eu não ensaiei isso antes para ver o que ia dar erro e o que não ia dar erro. Ele é do jeito que eu estou usando aqui, né? Então, como na vida real, as coisas, erros, problemas acontecem no meio do caminho, né? Os tutoriais ele está indo bem. Vamos aqui para a próxima, então, que é a documentação. A princípio está indo bem, né? A gente vai descobrir também se é o caso ou não. Docs. Vamos lá. Finalizar. Se tiver alguém do, né, do suporte do script case ou responsável pelo script case quiser conversar comigo para colocar aquela documentação ali, né, essa URL aqui de o helpscriptcase.net nesse assistente, porque esse assistente vai ficar disponível para a comunidade. Se quiser colocar nesse assistente, é só entrar em contato comigo para a gente ver como é que a gente consegue fazer isso, né? Daí possivelmente eu vou precisar da ajuda deles. Estou indo lá no Docs também. Tutoriais, a princípio, sincronizou. Docs
Ele pegou 1.957 páginas lá da documentação, está fazendo uma por uma, né? Então esse processo vai levar um certo tempo. E daí, eventualmente, eu vou pausar o vídeo, né, para terminar o processo todo, ou então eu corto, no final do vídeo, eu corto essa parte onde ele está sincronizando, né? E eu vou aproveitar e vou colocar também os manuais. Também quero colocar esse daqui, que são os manuais. Também não sei se ele vai conseguir, vai descobrir agora. Adicionar fonte de dados, página, site web. Aqui estão os manuais e aqui são manual. Finalizar. Será que eu peguei a página errada? Ou é a mesma coisa? Talvez seja a mesma coisa, né? De repente é a mesma coisa, tanto o manual quanto os docs. E aqui ele não conseguiu, acho que ele não conseguiu rodar. Não sei. Porque foi muito rápido. Sync. Ah, ele vai rodar ainda. Ele vai rodar ainda. Não está sincronizado ainda. Mas eu estou achando estranho porque é o mesmo. Me parece que é a mesma pelo número de páginas aqui, a não ser que tenha um bug aqui, né? Mas pode ser que seja a mesma coisa. Né? Enquanto ele está fazendo isso aqui, será que eu consigo usar o assistente? Claro que consegue usar o assistente. Vamos continuar os testes aqui. Então, eu vou aqui no assistente do script case, enquanto ele está treinando, ele está sendo treinado com as documentações que eu passei para ele, né? Vou conversar aqui com o assistente e vou perguntar o seguinte, deixa eu ver aqui o que tem aqui nos tutoriais. Só para fazer alguma pergunta que eu sei que vai ter a resposta aqui, né? Como é que eu faço integração com o WhatsApp? Vamos ver se ele me diz alguma coisa em relação a isso. Tem como integrar a minha aplicação com o WhatsApp? Sim, é possível integrar sua aplicação com o WhatsApp. O Script Case oferece exemplos e tutoriais de integração com o WhatsApp em diferentes contextos, como relatórios, formulários e programação PHP. Você pode encontrar mais informações e exemplos de integração com o WhatsApp nos seguintes links. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Filtro em modal, editando o campo select, fusion chart, avaliação, gráfico combinação. Exemplos. Assim, ó. Como integrar, como fazer a integração do WhatsApp. Integração do WhatsApp. Eu também não sei a qualidade que está lá na documentação, né? Vamos descobrir. Ele não chegou no nível legal aqui nos tutoriais, né? Assim, como é que eu faço? Eu vou considerar assim, a resposta foi muito minha boca. Para gerar um
PDF do meu relatório. Aqui ele pegou o que é de novo. O que é de novo? Deixa eu ver aqui no link o que é de novo. Deixa eu procurar aqui. Ctrl F. PDF. Barra de progresso. PDF. Campo de upload. Exportação em PDF. Eu não sei se tem aqui essa informação, não. Mas o que ele falou tá certo, né? Tá. Deixa eu ver aqui. O que é de novo. Por que ele pegou esse o que é de novo? Porque tem nas páginas que eu estou fazendo o scrapping aqui, que eu estou fazendo, que ele está sendo treinado, tem algum link aqui para o que é de novo. Então ele pegou essa informação, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Calendário. Pode ser mobile? Então, ele está respondendo sim, pode ser mobile, né? E aqui ele vai dar o comparar versões. Pode ser que aqui nesse texto aqui em algum lugar tenha essa informação, né? Deixa eu ver. Consigo gerar um app para Android usando Scriptbase. Ele tá assim, ó, ele respondeu, mas não respondeu, né? Porque não dá talvez ele diz assim, não, roda em Android, porque é uma aplicação web responsiva. Mas é um app nativo? Eu não sei se ele vai entender, tá? Vamos ver. O legal também disso é que todas as perguntas e respostas que estão acontecendo, né, elas são logadas, né? Eu tenho aqui um histórico, nesse histórico eu tenho todas as perguntas e respostas. Aqui eu estou no ambiente no ambiente interno, vamos dizer assim, o nosso de desenvolvimento, né? Mas tudo que o assistente está respondendo nos diversos canais onde ele tá instalado, vamos dizer assim, ele tudo é logado. Então eu consigo ver tudo que foi perguntado para ele, tudo que ele respondeu. Então, por exemplo, como aqui não tem, ele não achou nenhum documento falando sobre app nativo, ele está dizendo, olha, não está falando nada de app nativo, um aplicativo nativo usando script case. Então ele não está dizendo nem que sim nem que não,
E pode ser que dê, mas até onde ele entende, não dá. Então ele está dizendo assim, não achei informação sobre essa pergunta. Eventualmente, vai que o pessoal do Script Case resolve criar uma página falando sobre app nativo. Como fazer para criar um app nativo? Ah, se tu integrar, usar o Fusion, usar o sei lá o que, né? Acessando via o DBC, o banco, via não sei o que, ou via API, talvez tu consiga, não sei, estou chutando informações aqui. Aí o robô iria responder isso, o assistente iria responder isso, né? Então ele tenta, na medida do possível, entender o que está sendo perguntado, né? E se tem informação que dê um pouco de clareza e certeza para ele, ele vai responder. Nesse caso aqui, como não tem nada dizendo nem que sim nem que não, ele está dizendo, olha, eu não sei, eu acho que não, né? Então ele nunca vai deixar de responder alguma coisa. Ele pode até responder não sei, mas às vezes ele dá uma resposta mais completa dizendo assim, olha, não, até onde eu sei, não sei se tem não, né? Vamos ver como é que está a base de conhecimento aqui, como é que está as, os treinamentos, né? Então aqui no script case, vamos entrar aqui, ele ainda está rolando, né? Então está aqui, ó. Está fazendo essa daqui, né? Vou vir aqui só para mostrar a velocidade com que ele está consumindo esses documentos aqui, tá? A velocidade como isso está acontecendo. Então, deixa eu voltar aqui. Script case, que aqui não vai aparecer. Vai aparecer se eu clicar aqui. Aqui. Aí sim. Aí ele vai mostrar todos. Aqui eu vou filtrar por status. Unsynced, ou seja, não sincronizado. Então, ó, faltam 1.800 páginas. E ele está fazendo, ele vai fazer, ó, 1.806. Então, isso vai ser um processo, vamos dizer assim, ele está fazendo quase de uma página por segundo. Né? Então, ele está consumindo uma página por segundo. Vamos ver o que ele já sincronizou aqui. Ele já sincronizou aqui, ou seja, ele já aprendeu, né? 130, 150 páginas. E aqui ele vai cada vez mais aumentar e tal. Aqui, o tamanho dos documentos que ele consumiu, trecho, é como se, vamos pensar um trecho como se fosse um parágrafo, né, uma sentença, são os trechos que ele conseguiu ler naquele documento. Esse aqui é grande exemplos, então assim, vai ficar muito rico isso daqui, a partir do momento que ele terminar esse treinamento. Possivelmente, quando tu fores conversar com um assistente, ele já vai ter feito todo esse treinamento, porque eu vou esperar ele terminar todo o treinamento para poder até subir esse vídeo e tal, né? Agora, deixa eu mostrar mais um recurso aqui do GPT-Wiz, aproveitando. Então, um assistente virtual, né? Ele, como eu mencionei antes, ele é treinado com uma base de conhecimento. Os testes que eu estou fazendo com esse assistente, eu estou fazendo dentro do ambiente do GPT-Wiz, que é um ambiente que a gente usa para criar assistentes e para criar bases de conhecimento. E desse ambiente também eu consigo fazer a implantação do assistente virtual. Eu consigo colocar um avatar para esse assistente virtual, eu consigo hospedar esse assistente virtual dentro do meu site, ou colocar um widget, né, um Bubble Widget dentro do meu site, como se fosse aquele íconezinho de chat, né? Eu consigo colocar esse íconezinho, que daí, na verdade, a pessoa vai estar conversando com o assistente virtual, e eu consigo também ter um site independente que a plataforma oferece, que o GPT-Wiz oferece, porque às vezes tu tens às vezes acontece isso, tu tens um serviço, que tu presta um serviço, e tu não tem site ainda, tu ainda não tem um site, né? Mas tu pode ter um assistente virtual respondendo no teu site. Então, eu vou dar uma rápida passada aqui nas configurações e na implantação. Vamos primeiro aqui na implantação. Então, na implantação, eu consigo configurar o meu assistente, né, para ele
poder atender dentro de um widget de bate-papo, ou dentro de uma página web independente, ou dentro do Inframe. Eu também consigo integrar ele com Slack, eu consigo fazer a integração dele com o WhatsApp, eu consigo fazer a integração dele com o Zapier, né? Para melhorar ainda mais a utilidade dele. Então eu vou aqui em página web independente, esse recurso aqui ficou muito legal mesmo. Então eu vou dizer que script case é o identificador script case é o identificador, né, do meu assistente, e ele vai conseguir publicar essa página. Ele consegue publicar essa página na internet, né? A hora que ele der um atualizar aqui, ele vai fazer algumas configurações, ele vai publicar essa página e o robô vai passar a atender através desse link aqui. Através desse link aqui. E uma coisa legal aqui também do GPT-WIS é que eu consigo, conforme eu vou mudando as coisas, eu já consigo ver a mudança na hora, em tempo real, do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso colocar uma mensagem de boas-vindas aqui. Olá. 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 Como posso te ajudar? Aí eu salvo isso daqui, atualizo, né? E ele já vai dar uma mensagem de boas-vindas para mim. E eu posso também fazer o seguinte, colocar perguntas rápidas para que aquelas perguntas mais frequentes, se eu quiser, para já o que é o script case? 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 E outra pergunta aqui é essa seguinte, eu vou falar assim, ó, como aciono o suporte? Não, esse aqui não, vou colocar assim, ó. Posso testar antes de comprar? Posso testar antes de comprar? Coloquei aqui essas duas perguntas rápidas, atualizei. Eu vou aqui colocar o site do script case. Então aqui é https:// scriptcase.com.br. Não sei se eles têm Twitter, acho que tem. Não vou procurar as outras redes sociais aqui agora, tá? Não vou procurar as outras redes sociais aqui agora. Deixa eu ver aqui. Como é que tá ficando? Tá aqui, ó, a mensagem de boas-vindas, né? Olá, como posso te ajudar? Os botões. E agora eu vou colocar aqui um avatar também. Na verdade, ele não está aqui, tá? Na configuração do assistente. Eu já coloco ele lá também. Mas vou colocar aqui https://scriptcase.com.br atualizar. Ok. Beleza, atualizei. Aqui está sem avatar nenhum. Vou colocar um avatar aqui no nosso assistente. Venho aqui, configurações dele. E aqui em configurações eu vou trocar o avatar dele. Eu já tenho aqui preparado. Não é esse aqui. É
esse aqui, script case, avatar, ok. Beleza. Salvar. Agora eu vou de novo lá no implantar. Se eu vier aqui no página web independente, já consigo testar daqui também. Então está aqui o íconezinho, já está aqui o site, né? O íconezinho para acessar o site. E aqui eu vou dizer que, o que é o script case. Vou usar o botão. Eu poderia também já fazer o seguinte aqui, ó. Bom dia. Bom dia, como posso ajudar você hoje? O que é o script case? Ele está consultando toda a documentação dele para gerar essa resposta, né? Então, assim, nossa, mas é demorado, Jean? Demorado nada. Ele está consultando toda a base de conhecimento dele para dar a melhor resposta que ele puder dar para a pessoa que estiver perguntando. Então, aqui ele pegou, por exemplo, do manual, né? O Script Case é uma ferramenta de desenvolvimento web que permite criar aplicações web de forma rápida e fácil. Ele oferece recursos como geração automática de código, integração com banco de dados, criação de formulários, relatórios e gráficos, entre outros. O Script Case é utilizado por desenvolvedores para agilizar o processo de criação de aplicações web e facilitar a manutenção e atualização dessas aplicações. Quanto custa? Percebe que aqui ele está respondendo perguntas comerciais, né? Então o assistente ele pode ser instruído a agir como um vendedor, né? Então assim, quais os contatos ou como posso entrar em contato com o departamento comercial? Vamos ver se essa informação está em algum lugar. A gente sabe que está, porque ele já, né, deu contato de suporte. Uma outra pergunta que a gente fez. Então está aqui. WhatsApp Vendas. E aqui tem outro também, ó. Ele pegou da onde? Aqui estão os documentos que ele se baseou, né? Os documentos que ele se baseou para dar essa resposta aqui. Possivelmente está no rodapé, né? Jean, tem como tirar essas referências aqui? Tem. Isso é porque o assistente foi instruído, o default dele é ele mostrar da onde que ele está tirando essa informação, né? Por que ele está me dizendo isso? O que está corroborando isso? Então ele mostra as fontes, quais são, aonde que ele foi buscar a informação, o que ele usou para buscar a informação, né? Que trecho de documento que ele usou para buscar a informação. Mas isso dá para quando a gente configura o assistente, quando a gente instrui como é que ele tem que se comportar, né? A gente consegue definir assim, olha, eu não quero que mostre fonte de informação, não, eu quero que seja mais direto, né? Mas ok, então aqui ele já me respondeu. Esse link aqui, esse linkzinho aqui, ele pode ser
acessado de qualquer navegador, e eu consigo colocar daí o assistente, né, esse assistente, sem eu precisar ter site nem nada, ele já fica disponível. Então basta eu mandar esse link aqui. Se eu estou com dúvida no sistema, tá aqui o link do meu primeiro nível de suporte. Só conversar com o primeiro nível de suporte. Ele está aqui, ó. Então esse daqui é aquele assistente lá que a gente acabou de criar, né? Só que ele está hospedado num site independente. Então aqui, ó. Agora eu vou usar o botão. Eu já quero fazer essa pergunta aqui, é uma pergunta muito frequente, eu quero já usar essa pergunta. Posso testar antes de comprar, né? Então tá aqui, ó. Você pode testar antes de comprar, de acordo com as informações fornecidas. Você pode baixar a versão trial do site do Script Case. E ele dá aquela informação que eu preciso, né? Ele dá aquela informação que eu preciso. Beleza. Quais, em que tecnologia o Script Case foi feito? Não sei se tem essa resposta, mas às vezes tem alguém que está interessado em, poxa, né? Qual o stack de desenvolvimento do Script Case? Ó, o Script Case foi desenvolvido utilizando a tecnologia PHP, é uma ferramenta de desenvolvimento web que permite criar. Ele aceita bancos no SQL. E o treinamento está lá ocorrendo, ele está consumindo. Ó, não há informação no contexto do Script C de banco SQL. E bancos SQL. Mais uma vez, né? Como eu comentei antes, se ele não sabe, ele não vai dizer que não. Ele vai dizer assim, olha, não sei. Eu não sei se ele aceita ou não. Porque nos documentos que eu tive acesso, isso não está escrito. Não tá, então não está explicitado no documento assim, o script case não aceita banco no SQL. Não está explicitado. Se tivesse explicitado, ele responderia não aceita banco no SQL. E eu vou mostrar isso, vou tentar mostrar isso em tempo real para vocês, porque eu vou criar, eu vou ensinar, eu vou dar uma informação nova para o nosso bot. Né? Eu posso sair daqui e eu vou aqui em base de conhecimento, apesar de ele estar sendo treinado, está sendo buscando aquele monte de informação lá, né? Das páginas de documentação do Script Case, ó, quase 4.000 páginas, bastante coisa. Então, parabéns para a NetMake, né? Tá investindo pesado aí na documentação. Aqui o Docs ele está rodando ainda. Isso daqui não vou fazer nada, vou deixar quieto. Tá? Mas eu vou criar uma nova fonte de dados e eu vou colocar aqui texto e vou colocar aqui bancos no SQL. Vou dizer assim, atualmente o Script Case somente trabalha com banco de dados SQL. Não existe no momento nenhuma programação, nenhuma funcionalidade para fazer com que o Script Case acesse bancos no SQL. Porém, o PostgreSQL aceita campus JSON.
e, portanto, é possível usar dados não estruturados em uma aplicação feita com o Script. Isso aqui, finalizei. Não sei se ele vai conseguir consumir essa informação, né? Ou seja, se ele vai conseguir ser treinado com essa informação, porque ele tem bastante coisa na fila do treinamento dele, né? Eventualmente, sim. Eventualmente ele consegue ser treinado já imediatamente, mas pode ser que isso não ocorra já, né? Porque ele tem bastante coisa lá na fila. Nossa, quase 2.000 páginas de documento. Mas aqui sim, ele está dizendo que ele já sincronizou, né? Então, coloquei aquela informação e já sincronizou. Vou voltar para cá e vou fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta, vou perguntar de novo. Aqui, ó. Ele aceita bancos no SQL? A mesma pergunta, né? Até para não dizer que foi usada uma pergunta diferente, que dessa vez ele respondeu. E ele aprendeu aquilo que eu acabei de ensinar para ele. Com base nas informações fornecidas no contexto, o script case atualmente não possui funcionalidade para acessar bancos de dados no SQL. No entanto, é mencionado que o PostgreSQL, que é um banco de dados SQL, suportado pelo script case, aceita campos JSON, o que permite o uso de dados não estruturados em uma aplicação feita com script case. Perfeito, perfeito, né? Então, isso demonstra o quão rápido e quão prático é para eu ensinar coisas novas para o meu assistente. Então, eu não sei quando é que tu estás assistindo esse vídeo, mas acabou de sair uma atualização de Script Case que está causando bastante discussão na comunidade, né? No WhatsApp, no Telegram. E às vezes as pessoas estão perdidas em relação ao que está acontecendo, né? Tendo muito problema está acontecendo com essa atualização, né? E às vezes o problema é causado pelo usuário, né? Nem lá na versão que foi disponibilizada pela NetMake, essa última versão, né? 9 ponto alguma coisa. A gente está quase no final de julho de 2023, então eu não sei quando é que está assistindo esse vídeo, né? Mas, assim, se lançou uma alteração, começou a dar problema, imagina, ao invés de precisar mandar e-mail para todos os usuários, esse tipo de coisa, treina um assistente com a informação nova. Às vezes, acabaram de descobrir um erro, né? E um usuário reportou, 2 usuários reportou, então às vezes até já tem a solução para aquele erro, já coloca esse treinamento novo no assistente virtual. Já coloca essa informação, porque quando o usuário for perguntar, tá dando erro tal na última atualização, o assistente já vai conseguir responder na hora. Isso é maravilhoso para melhorar a qualidade do atendimento, né? Eu acabei de demonstrar que uma pergunta que estava sem resposta passou a ter resposta em menos de 30 segundos, que foi o tempo que eu levei para fazer o treinamento. Então, nossa, eu acho que assim, não há o que justifique não utilizar esse tipo de tecnologia nos teus sistemas, no sistema que tu comercializa, no sistema que tu coloca nos teus clientes. Não tem justificativa. O custo é vale muito a pena tu ter esse recurso na tua aplicação, né? Então, mais uma vez, se tu tem interesse em usar o GPT-WIS para dar o atendimento de primeiro nível nos teus sistemas, fala comigo, entre em contato comigo, né? Porque daí a gente consegue te ajudar
a ter esse tipo de recurso na tua solução também, tá ok? Voltando aqui para o ambiente do GPT-UIS, tomara que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas possivelmente ficou. Deixa eu ver aqui a quantas anda isso daqui. Eu já vou finalizar o vídeo, né? Porque o que eu tinha para falar eu já falei. Se ficou dúvida, é só entrar em contato comigo também. Eu, né, tento ou gravo um novo vídeo, ou faço um webinar, a gente faz uma live e tenta esclarecer essas dúvidas. Era aqui que deveria ter entrado. Filtrar por status unsynced. Então, 1.200, está em 1.800, já está em 1.200, né? Então, assim, ele está uma velocidade boa, mais ou menos uma página por segundo. Depois vocês vão... antes de eu me despedir, eu quero mostrar aqui o histórico. No histórico eu tenho todas as conversas. Então, está aqui, ó. Esse daqui foi no ambiente interno. Esse aqui foi no ambiente externo. O dashboard é aqui, o dashboard do GPT-WIS. Então, aqui está o ambiente externo. Então, está aqui, ó. As conversas, então eu consigo, né, acompanhar isso daqui, consigo ver o que está acontecendo, né? Poxa, será que resolveu? Será que não resolveu? Né? Como é que eu posso melhorar isso? E também, antes de me despedir, eu só vou mostrar mais 2 deploys que existem aqui, duas implantações que são possíveis de usar aqui no assistente, né? Aqui no implantar, o iframe. O iframe é muito simples de colocar no teu site, então tá aqui, ó, o iframe para colocar no site. Então eu tenho, posso mudar essas cores aqui, né? Posso colocar algumas informações e com esse código aqui é só colocar esse código aqui no teu site. Até isso já vem pronto para ti. Esse código aqui, se colocar no teu site, né? Seja o teu site de suporte, seja dentro do teu aplicativo. Então, lembra que eu falei assim, poxa, às vezes tu quer colocar dentro do teu aplicativo lá o teu assistente virtual. É só tu colocar esse frame aqui. A gente sabe que o script case é tudo baseado em frame. Coloca esse frame aqui dentro do teu aplicativo e tu já vai ter o assistente virtual respondendo as perguntas no teu aplicativo. Como isso aqui é um iframe, tu pode ter um botão aqui para falar com o suporte, para abrir um ticket de suporte, seja o que for, né? Dentro da mesma página, porque aqui é o iframe real que está sendo mostrado. Então, aqui, eu vou perguntar aqui, ele é compatível com o PHP 8? É compatível com o PHP 8? Não sei se ele já tem esse conhecimento ali, né? Pode ser que já tenha. Nós vamos descobrir. Sim, de acordo com as informações fornecidas no contexto, o script case é compatível com o PHP 8.1. Aí ele já meteu uma outra informação no contexto ali sobre o Oracle, né? Porque tem aqui no manual alguma coisa falando do PHP 8 e do Oracle e tal. Então ele acabou mencionando isso, mas está tudo bem, né? Qual, isso é muito importante, qual a configuração que meu servidor tem que ter para que eu possa instalar o script case? Imagina alguém entrar no site de vocês querendo usar o sistema de vocês e dizer assim, eu posso instalar aqui na minha VPS, que configuração tem que ter? Na tua documentação tem isso, o cliente consegue resolver na hora isso, né? Então aqui, ó. Com base nas informações fornecidas no contexto, para instalar o script case no servidor é necessário ter as seguintes configurações. Para instalação no Windows,
Não sei se isso aqui está certo, tá? Para instalação no Linux. Instalar os pacotes necessários. Às vezes ele tem tanto contexto e como não tem um documento muito explicitado, na verdade eu acho que tem documento explicitado aqui, mas assim, ó, como é que faço para instalar. Às vezes também não, às vezes a página que fala da instalação no Linux não foi consumida ainda, ou seja, não foi treinada ainda, né? Tem tudo isso. Como está em processo de treinamento ainda, eu não vou nem ficar frustrado se as respostas não estiverem 100%, porque eu estou jogando muita informação lá para ele. Então pode ser que ele nem chegou nessa parte ainda, né? A gente não tem como saber disso também. Aqui ele está pegando algum contexto das informações que ele está pegando daqui, ó. PDO, DB2. Como eu mencionei antes, tem que esperar terminar o treinamento, né? Tem que esperar terminar o treinamento. Eu vou refazer essa pergunta aqui para ver se deu certo, né? Por enquanto, como ele está ainda naqueles quase 2.000 páginas sendo analisadas, eu não vou me preocupar com isso agora. Vou esperar ele terminar o treinamento, né? Então, eu tenho esse widget de o iframe, como mencionei, né? Você pode colocar dentro do teu site. E eu tenho também esse widget de bate-papo. O widget de bate-papo é esse íconezinho dentro do teu site, né? Então, eu vou colocar aqui na direita. Eu coloco aqui na direita. Assim, assistente IA. Atualizo. Aqui aqui já está pegando, lá como posso te ajudar. Se eu clicar aqui, né, assistente IA, lá como posso te ajudar, e a mesma coisa aqui, né. Isso aqui é um widget de bate-papo, que daí eu, com esse código aqui, eu colocando no cabeçalho da minha página, no cabeçalho da minha página HTML, seja qual for, eu tenho esse widget à disposição. Então, eu fiz o deploy do assistente virtual e coloquei lá o widget de bate-papo. Então, em vez de ele estar falando com atendimento humano, ele está falando aqui com o meu suporte, né? Com o meu suporte não, com o meu assistente virtual. E aqui eu vou perguntar para ele onde fica a NetMake. Não sei se tem a informação, mas vamos lá. Onde fica a NetMake? Então, quem criou o script case? Também não sei se tem essa informação. Estou só brincando aqui com o assistente, fazendo algumas perguntas aleatórias, né? Para ver se ele já consegue responder esse tipo de coisa ou não. Às vezes tem essa informação e ele consegue responder. Então tá aqui, ó. O script case foi criado pela empresa NetMake, soluções em informática limitada. Então aqui está o link, né? Eu, apesar de não ter colocado essa página aqui como informação lá do banco de conhecimento, como essas páginas estão todas linkadas, o assistente ele vai navegando pelo site e vai buscando tudo que ele considera, né? Como link interno ali. Então ele está buscando isso daí. Jean, tem como tirar a informação do banco de conhecimento? Às vezes ele pegou uma página aqui que eu não quero que o robô responda, baseado nessa informação dessa página. Sim, tu tens como tirar qualquer página que ele tenha ido buscar. É só selecionar a página que tu queres que ele não
não use mais como referência e excluir essa página. Daí, essa página não faz mais parte do banco de conhecimento e no momento que ela foi excluída, ele vai deixar de consultar a página para responder. Do mesmo jeito que anteriormente eu cadastrei aquela informação sobre o banco NoSQL, né? Do mesmo jeito, quando eu excluo alguma coisa, imediatamente ele vai refletir essa exclusão nova. Então, assim, para quem já trabalhou com um sistema de inteligência artificial usando Dialogflow ou Watson, sabe a diferença que é o processo de treinamento. No Dialogflow, tudo tinha que ser feito no braço, absolutamente tudo tinha que ser feito no braço. Então, o custo de implantação de um assistente de atendimento, um assistente virtual de atendimento, era altíssimo, o setup era muito alto, né? Com o GPT-WIS, esse custo ele é zero. Tu não tem custo de treinamento. Se tu tens os documentos, né? Se tu tens os documentos, tu consegue treinar eles, o teu atendente, em 30, 40 minutos com todo o conhecimento acumulado que a tua empresa tem sobre o teu software, sobre o teu negócio, sobre a tua operação comercial, seja o que for. Então, em muito pouco tempo, tu consegue colocar uma operação dessa no ar. Em muito pouco tempo. Assim, é absurda a diferença. Eu consigo falar isso com muita tranquilidade porque eu desenvolvo para o Dialogflow. Então, eu sei o custo que isso tem, o custo, o tempo que tem que se colocar para desenvolver uma solução que não chega nem aos pés disso daqui, porque são coisas completamente em dois extremos diferentes. Então, se tu estás impressionado, se tu usa o Dialogflow na tua operação para fazer esse tipo de coisa, vai para uma ferramenta de IA parecida com o GPT-WIS, que usa a tecnologia do ChatGPT, né? Porque é outro mundo, é outro universo, os teus custos vão diminuir absurdamente. O que eu tinha para falar a respeito do GPT-WIS, né? Era isso. Se tu tiveres alguma dúvida, né? E como esse vídeo aqui foi postado, né, principalmente, ele está no YouTube, é claro, mas como ele foi postado principalmente nos grupos de script case, né? Lá de repente alguém postou lá no Instagram não, no Telegram, né? Eu vou postar ali em algum canal que eu faço parte no WhatsApp, algum grupo do WhatsApp, mas tendo necessidade, é só entrar em contato comigo, né? Mandando um e-mail aqui para suporte@gptwis.com.br ou mesmo falando comigo direto, mandando uma mensagem ali no WhatsApp, seja o que for, né? Para eu poder tirar as tuas dúvidas e te ajudar no processo de melhorar o teu suporte ao cliente, ok? Agradeço a atenção e tenho certeza que esse vídeo ficou longo pra caramba, né? Peço desculpas, mas o assunto é um assunto que empolga, então assim, e que ajuda muito, né? Eu fico feliz em poder, de alguma maneira, contribuir para que o teu trabalho fique mais fácil e que o teu usuário consiga usar o teu sistema de uma maneira mais fácil também, tá bom? Um abração e fiquem bem. Até mais. Até o próximo vídeo.